acho que vai, senão a gente não consegue colocar isso. Então, gente, vamos começar então oficialmente, né, a nossa roda de conversa sobre a infopandemia, a desinformação na sociedade da informação. Eu estou até nervoso, né, mas é um prazer estar aqui com vocês. O Max, meu orientando de TCC, a professora Carlúcia, minha colega lá de departamento, de universidade, a Letícia e a Lariane, nossos alunos de pedagogia, e nosso convidado mais que especial, meu amigo, meu professor de graduação, o professor André Luiz, né, para a gente fazer essa conversa de hoje. Sejam todos bem-vindos, né, aqueles que estão inscritos no evento, foi feito por vocês, então a gente espera que faça da melhor forma possível para atendê-los, né, e vocês saiam depois do evento satisfeitos com o que nós fizemos aqui, né. Então, a ideia é fazer uma discussão sobre como que esse processo de produção da informação, isso acaba influenciando também no comportamento das pessoas, no domínio, no poder político, né? E para isso a gente convidou especialmente o professor André, que é um especialista e um dos autores que mais discutiu essas questões, que é o Michel Foucault, e também o Byung-Chul Han. O professor André é um leitor do Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano, mas radicado na Alemanha, professor em uma universidade na Alemanha, né? O professor André, ele é doutor em educação pela PUC Goiás, eu também estudei lá na PUC, e é professor da Universidade Estadual de Goiás. Então, vai participar da roda, nas falas, a gente vai dar a seguinte sequência: o professor André começa com a exposição dele, depois a gente passa para o Max tem uma experiência muito boa com a pesquisa que ele está realizando sobre essa questão da pós-verdade, fake news e desinformação, a partir do Paulo Freire, né, que é uma pesquisa que ele está fazendo para o TCC dele, e a Lariane e a Letícia, que trabalham comigo em uma pesquisa sobre também a questão da pós-verdade, né, e fake news, como que os jornais brasileiros abordam essa questão, né? Aí elas também vão fazer uma contribuição. E é isso. E depois a gente abre com uma conversa, né? Abre a roda para um bate-papo. Professor André, obrigado pela presença. O senhor fique à vontade aí para fazer suas colocações. Leonides, eu que agradeço o convite novamente. Eu quero cumprimentar novamente a universidade pelo empenho, pelo esforço em manter um diálogo, né, um diálogo com outros professores, um diálogo entre vocês, um diálogo com os alunos. O que eu pensei talvez tenha a ver um pouco do que a gente falou numa dessas rodas de conversa, que são muito interessantes. Eu preparei um texto curto, porque eu sei que o tempo é outro e a gente vai aprendendo a se ajustar a isso, né, Valnides? Então, eu vou começar. Poderíamos iniciar com algumas questões. Como a pandemia coloca em questão a universidade e a ciência? O que se coloca? Uma outra vida, um outro saber, um outro conhecimento? E qual será o lugar dos professores, dos alunos, dos livros, das práticas habituais que desenvolvíamos no interior da universidade? Será possível uma outra universidade? Será possível que uma instituição que durou quase 10 séculos tenha chegado agora ao seu limite? Será que o espaço tão reverenciado pela sua secular capacidade de gerir a conservação do saber da tradição e, ao mesmo tempo, assegurar a emergência do novo, tenha se definhado, esgotado as possibilidades de sua relativa e necessária autonomia em relação ao turbulento tempo do mundo? Em maio desse ano, o controverso filósofo italiano Giorgio Agamben escreveu um instigante texto intitulado Requiem para os Estudantes. Requiem é uma oração para os mortos
ou um canto da Missa dos Mortos. Nesse texto, Agamben aponta o pior efeito da pandemia para a universidade, o fim da vida estudantil como forma de vida. A difusão invasiva das tecnologias digitais coloca a experiência dos sentidos e do olhar reclusos numa tela fantasmagórica. Tendem ao desaparecimento as experiências dos encontros entre estudantes, suas amizades, suas inquietações, seus inconformismos, suas leituras e suas discussões, aquilo que pode ser considerado a parte mais viva de uma universidade. Agamben parece decepcionado com a vida nas universidades, anterior à pandemia, que já esboçava um empobrecimento da forma de vida do estudante. Podemos supor, nesse pessimismo, a constatação de certa ignorância especializada, uma tendência à transformação da universidade em uma grande empresa, a progressiva e voraz burocratização da vida acadêmica do professor, a inocuidade dos debates e o próprio processo de digitalização das bibliotecas que compartimentam o lugar do leitor e o lugar dos livros. Essa compartimentação, eu peguei tem um livro do Chartier, da década de 90, e que ele falava muito uma relação da leitura com a frequentação das bibliotecas, né? Então, isso modifica um tanto, né? No entanto, mais importante do que as suposições é o que se coloca, seja em função da pandemia ou do agravamento de um processo que restringia ainda mais a liberdade e a autonomia da vida na universidade. Para Agamben, os professores que se submetem à ditadura digital, que a aceitam, podem ser comparados aos professores que na década de 1920 e começo da década de 1930 juraram fidelidade ao regime fascista de Mussolini. Da mesma forma, os estudantes que devotam um amor verdadeiro aos estudos não deveriam se inscrever nas universidades assim transformadas. É no interior das universidades que a fala do passado poderá permanecer viva, e é somente aí que pode nascer, se é que chegará a nascer, algo como uma nova cultura. Podemos argumentar que para nós não há escolhas, e até mesmo que Agamben se recusa a olhar para a realidade da pandemia. A negação está entre as críticas dirigidas aos seus textos. Acusam-no ainda de pensar a partir de uma filosofia limitada e até de ser um liberal. No entanto, não deixa de ser interessante que, nas atuais circunstâncias, um professor pergunte sobre a liberdade e as concessões que fazemos dela em nome de qualquer coisa. Se abrimos mão das respostas que temos até agora para explicar o mundo, de nossos esquemas, de nossos discursos habituais, talvez devêssemos indagar mais do que a pergunta, o porquê da pergunta. Uma certa perspectiva, indagar o porquê da pergunta pode nos liberar de toda a verdade que possa se encontrar nas premissas de uma pergunta. Há uma ideia que alguns filósofos defendem isso, né? Que quando você faz uma boa pergunta, a resposta, ou parte dessa resposta, já está na pergunta. Então, quando você vê as questões que o Agamben coloca, até Valnedes, o Agamben não estava nessa lista, né? Eu tinha que justificar. Mas assim, ele está nessa perspectiva, né, de discutir o poder, o fascismo. Eu acho que também não estou
cometendo um desvio que comprometa aqui o debate. O ponto de partida, se levamos a sério o que diz Agamben, pode ser a constatação que, desde o século XIX, a universidade se apresenta como um espaço privilegiado para a discussão da opressão política. É assim que se encerrava a história da universidade, a sua função crítica como verdadeiro fio condutor da aventura intelectual que se vivia nas universidades. Não seria difícil identificar nos principais movimentos de emancipação política do nosso tempo, e aí a gente pode pensar, eu acho que talvez, dois movimentos importantes, que foi o antirracismo e o feminismo, né? E todos eles bem localizados dentro da universidade, né? Então, as feministas que, tanto em relação a uma militância política, a uma questão do pensamento, elas são muito ligadas à universidade, né? Você vai estudar o movimento negro nos Estados Unidos, tem os Panteras Negras, eles nascem dentro da universidade. Daí uma desconfiança e reservas dos conservadores com o meio estudantil universitário, um espaço potencial de agitação política e subversão da ordem social e cultural. Se historicamente a vida dos estudantes universitários representa um risco político à ordem social e política estabelecida, é preciso também não idealizarmos. O próprio Agamben relata a adesão de professores e estudantes ao fascismo de Mussolini na Itália. Algo parecido ocorreu com o nazismo na Alemanha, embora muitos professores e estudantes tenham sido caçados pelo regime. O sistema universitário alemão, na época do nazismo, passou a facilitar a entrada de estudantes, de corporações e organizações nazistas. Mesmo no Brasil, sabemos que é recente uma política de acesso dos negros à universidade, né? A universidade, ela ficou mais preta nos últimos anos, né? Final da década de 90, então isso é novo. O controle social dos estudantes na universidade se coloca como uma estratégia dos regimes autoritários. Desde o século XIX, é esse controle que coloca em questão a universidade como a cidade nova. Eu peguei essa expressão cidade nova, eu vi uma live de um estudante do IF, aqui de Goiás, que estava fazendo um intercâmbio na França. E aí ele chegou na época da pandemia, né? Mas muito interessante, porque ele fala da universidade, dessa coisa de conhecer um mundo novo, mas como aquilo modifica ele também, né? Então, ele fala muito essa coisa da cidade nova, né? Então a gente vai estudar, a gente muda de cidade, né? Então essa cidade, né? Barbacena, Uruaçu, Anápolis, pode ser São Paulo, mas é uma outra cidade, né? A cidade em que é possível novos universos, que pode levar o estudante a um exame interior de seu saber, a um reconhecimento da diferença do outro e da própria diferença, ao encontro com uma língua não familiar, a possibilidade de um pensar outro. Será que é sobre a vida nessa cidade nova que Agamben se refere ao falar da vida estudantil como forma de vida? Não é novo na universidade o discurso que a coloca em questão. É a possibilidade desse espaço crítico que a diferencia de outras instituições. Ivan Illich criticava como nossa tendência à escolarização dos estudos levava a uma escolarização de nossa própria imaginação. Entre os efeitos dessa imaginação escolarizada estaria a dificuldade dos estudantes de constituir grupos que compartilham o mesmo interesse de estudos,
a escola haveria implantado o medo em nós. O Ivan Illich está falando da escola, né? Mas talvez seja uma coisa que sirva também para a universidade, né? É, como que, na nossa história, como estudante, a gente pegou um tema que era trabalhado na escola, ou um tema que era trabalhado na universidade, e a gente formou, de forma independente, um grupo de estudos com o nosso colega. A gente sentou, não, tem um livro aqui, que você tem o currículo, que você lê até o pai. Não, eu vou ler, nós vamos ler esse autor. Talvez, mais ainda hoje, que a curricularização de nossas atividades colocam a imprescindível necessidade de certificação. Certamente temos uma dificuldade maior na universidade de organizar grupos de leitura e estudos que não se conformem a um tema ou uma linha de pesquisa que desenvolvemos. Algo muito bem definido previamente. O que seria para um aluno ou uma aluna de um dos vários cursos de bacharelado, como engenharia ou química industrial, estudar os vestígios que guardamos em nós de grupos primitivos canibais, como supõe Claude Lévi-Strauss, ou uma história cultural da vagina, como a apresenta Lévi-Strauss. Talvez a tese de Ivan Illich não tenha muito sentido nas atuais circunstâncias, em que a pandemia nos força a buscar alternativas distantes da cidade nova, da universidade. A tese de Illich era da formação de uma rede ou um sistema de serviços que desse a cada homem, a cada mulher, a mesma oportunidade de partilhar seus interesses com outros motivados pelo mesmo interesse. Isso pode parecer um pouco do que se coloca como uma possibilidade nos nossos encontros nas redes sociais hoje. Algumas pessoas até veem isso que o Ivan Illich fala quase como uma antecipação do que ia acontecer nas redes sociais. No entanto, para Illich, a escola, podemos pensar também na universidade, da forma como era organizada, reservava uma ascensão àqueles que se ajustavam a medidas previamente aprovadas de controle social. Então, a ideia do Ivan Illich era que a escola se voltava muito mais à adaptação social e aqueles alunos que se adaptavam melhor eram os alunos mais bem-sucedidos. Mas se a tese de Illich, eu estou acabando, mas se a tese de Illich, em função das circunstâncias da pandemia, pode não contribuir muito com nossas discussões, por outro lado, nos remete à necessidade de pensar as relações do saber com a política. Lembrar com Foucault que todo saber tem sua gênese em relações de poder. Nesse sentido, se coloca um outro lugar importante da universidade, que é o lugar de saber. A cidade nova como lugar de saber. Se essa cidade é uma cidade política, esse lugar é também um lugar político. Quando Foucault fala em uma economia política da verdade, aponta, além das lutas ideológicas, a sua circulação nos aparelhos de educação ou de informação, cuja extensão no corpo social é relativamente grande, não obstante algumas limitações rigorosas. O debate que se colocava não era em favor da verdade, mas em torno do estatuto da verdade e do papel econômico-político que a desempenha. A questão não se colocava em termos ciência, ideologia, mas em termos de verdade, poder. É a partir dessas reflexões, desse lugar de poder, através do qual fomos formados, de reconhecer na universidade esse lugar de saber, que os escritos de Agamben, por mais absurdo que possam parecer, devem ser levados a sério.
Talvez mais importante do que o conteúdo que possamos tratar aqui seja a legitimação desse lugar. Talvez a um leitor fiel ao iluminismo possa ser muito estranho que o excesso de informação produza tanta desinformação. A questão, talvez, não é necessariamente o da desinformação. Roger Chartier, ao discutir o papel da crítica em relação à leitura, acreditava que as redes eletrônicas ampliariam a possibilidade do leitor. A produção de juízos pessoais e de críticas se colocaria ao alcance de todos. Mais ainda, a ideia kantiana, segundo a qual cada um deve poder exercer seu juízo livremente, sem restrição, encontrava seu suporte material e técnico com o texto eletrônico. Talvez seja interessante, né, Valmeides, essa leitura da gente pensar, né? Eu não sei como que vocês aí têm feito essas pesquisas, essas discussões, né? Mas talvez de pensar essa capacidade crítica, né? Como que isso se coloca? Talvez, quando a Agamben aponta uma submissão dos professores a uma ditadura digital, trata-se de algo mais do que uma questão técnica ou tecnológica. Abrir mão da cidade nova é, sobretudo, uma questão política. No entanto, e é isso que, a meu ver, se deve incômodo com a Agamben, trata-se do papel político do professor, que não pode abrir mão da responsabilidade do que acontece com a universidade hoje, mesmo com a pandemia. Não podemos abrir mão das perguntas que fazemos a nós mesmos, seja sobre os efeitos do ensino digital na universidade, seja sobre o fascismo, por mais que estas possam parecer absurdas ou anacrônicas. É também em nome desse direito que se forma o sentido da existência da universidade. Talvez o efeito mais eficiente do fascismo seja o de acreditarmos que não podemos pensar, mesmo na universidade. Eu acho que talvez um dos principais aí efeitos do fascismo. Era isso aí. Eu agradeço novamente a oportunidade de poder discutir, estar junto com vocês hoje. André, só pegando essa última fala sua aí, né, um dos principais efeitos do fascismo é essa inibição do pensamento, né, aí, o que tem tudo a ver com o que a gente está tentando discutir aqui hoje, que esse processo de criar desinformação é justamente esse processo de tentar, não talvez impedir o pensamento, mas conduzir o pensamento para um determinado comportamento específico, né, eu não sei talvez até, Valmir, de repetir coisas, né? Não só de silenciar, mas talvez muito mais de repetir uma fala, né? Exato. Como, por exemplo, eu fico pensando assim, não sei se isso todo do ponto de vista da ciência cognitiva e da filosofia do conhecimento esteja certo, mas se a gente for pensar, a matéria do pensamento é a informação. Então, a informação que entra, a pessoa processa, né? Pensa a parte dela. E aí, essa disputa de poder está justamente, então, em controlar não mais o acesso à informação, porque isso é já muito difícil, mas então agora controlar a própria informação em si, né? Daí a produção de fake news e outras coisas mais, que é o objeto que o Max trabalha na pesquisa dele, né, Max? Que tens a nos dizer um pouco sobre isso, para a gente poder fazer uma conversa aberta posteriormente? Eu diria que eu estou tão nervoso quanto se tivesse com todo mundo presencialmente. É complicado. A gente fica tremendo. E o problema é que não tem ninguém para segurar a mão da gente, nem pode. Né? Mas, boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de, mais uma vez, poder ouvir o professor André com suas indagações que nos fazem refletir ainda mais. Professor, o senhor me lembra da época que eu estudava filosofia no seminário,
e me fazia lembrar, principalmente Kant e esses filósofos aí que fazem a cabeça da gente girar. E é tudo que a sociedade não quer, que você pense, que você reflita sobre si mesmo, né? Essa metacognição. Eu vou começar com um texto. Na minha pesquisa bibliográfica, a gente está lendo um texto do Ronaim Rocha, não sei se dá para ver aí, Quando Ninguém Educa. E nesse texto, eu gostaria de ler um trecho que fala dos professores. Os professores e sua mística somente desaparecerão no dia em que tiver escrito na face de cada pedaço de informação a respectiva meta-informação sobre a relevância e pertinência daquele pedaço, e assim por diante, em um regresso infinito. Os professores serão dispensáveis no momento em que não precisarmos mais de nenhuma forma de jornalismo. Uma das virtudes do jornalismo deve ser a confiabilidade do que publica, pois a regra manda que cada informação, antes de ser divulgada, seja cuidadosamente conferida. Pois então, a nossa pesquisa, o tema do meu TCC é Paulo Freire, em tempos de fake news e pós-verdade, representações sociais a partir da esfera pública digital. O que a gente quer pesquisar e que a gente está olhando? O que as pessoas falam do Paulo Freire, como elas estão se dirigindo a ele, o que elas pensam, o que elas formulam no seu pensamento do Paulo Freire. E, de algum modo, também como elas se deixam levar por aquelas informações. A gente tem verificado no YouTube, a gente está acessando a mais de 50 canais do Facebook, e esses canais do Facebook, não, do YouTube, em cada canal a gente pegou os comentários, e é bastante, né, professor Valniz, para ler e tudo mais, e eu estou lendo cada um deles, a gente não está deixando nenhum de lado. Tem dois lá, né, o do Morning Show e do Pátria Educadora, que ambos acho que tem 20 ou 25 mil comentários, é muita coisa, né, professor? Sofrendo com o senhor. Mas a gente, nas leituras, vai percebendo que as pessoas, elas querem... 5 mil páginas. As pessoas, nas leituras, a gente vai percebendo que as pessoas, elas são como aquele cachorro, que começa latindo e os outros vão acompanhando. Infelizmente, a gente está vivendo isso. E o que é a pós-verdade? A pós-verdade, ela não tem a ver com a verdade, mas com o sentimento de pertença, o sentimento de que você está naquele grupo. Sabe, eu fico pensando que, estando dentro de uma universidade, lembra dos trotes que acontecia nas universidades e que, graças a Deus, muitos deles deram uma parada, que você tinha que fazer aquele trote, que você tinha que participar daquela atitude, e muitas vezes atitudes horrendas, depravadoras, que expunham e colocavam aquela pessoa ao ridículo. Quando você fazia isso, você se subordinava àquela questão para que você pudesse ter um sentimento de Ronaim Rocha. Ele é da Universidade Federal de Santa Catarina, tá bom? E quando você pega esses trotes que os universitários tinham que participar para provarem que ali havia uma pertença, os calouros tinham que provar para provar que tinha uma pertença, a gente fica pensando, será que hoje, nas fake news, com essa informação que flui a todo momento, a todo segundo, essa informação ela vai chegando, e a gente quer informar. Eu fico vendo aqui meu pai aqui em casa. Ele lê alguma coisa na internet e, de repente, sai na janela e comenta com o vizinho. E talvez ele nem checa a informação. E talvez a informação tenha um sentimento do que ele quer passar para as pessoas. Descobriram a vacina do coronavírus. Vocês ficou sabendo que descobriram a vacina do coronavírus, que descobriu tudo? E aí o vizinho vai e começa a ouvir aquilo e espalha para o próximo. Nesse trabalho, a gente tem visto muito isso. Tem gente falando, ontem, na roda de conversa, não sei se foi ontem ou anteontem, com o professor Pacheco, né, falando que o método Paulo Freire não foi implementado no Brasil, porque antes do Paulo Freire implementar esse método, ele sofreu a ditadura, teve que sair do Brasil,
e tudo mais. Se a gente parar para pensar, tem muita gente do outro lado, de uma direita extremista, que pensa que esse método aconteceu e que os índices, né, do PISA do Brasil está lá embaixo e tudo mais, se devem ao método de alfabetização do Paulo Freire. E, na verdade, não. Na verdade, foi a deturpação da educação, né? A educação deixada de lado, a educação vista sempre como o técnico. Eu só preciso da educação para formar pessoas para trabalhar, não para pensar. Quando a OMS não, a ONU, a Organização das Nações Unidas, decreta que além de uma pandemia existia uma infopandemia, ou seja, essas informações elas vão chegando e ninguém checa. Eu fico pensando, será que as pessoas com aquele botãozinho do compartilhar lá, que tem no YouTube, que tem no Facebook, que tem nas mídias sociais, não estão ajudando com que essas informações desencontradas elas aconteçam? Porque, vamos ser sinceros, os que estão aqui que me confirmem essa informação, mas eu, como estudante, muitas vezes a gente checa só o título da informação e não a informação como um todo. Isso é um defeito gravíssimo, isso favorece com que as fake news cada vez mais se proliferem. Quando a gente pensa que a pós-verdade ela tenha mais a ver com o sentimento, a gente tem uma dificuldade muito grande de checar essas informações, porque como é que se checa um sentimento? Como é que se checa uma opinião? As pessoas hoje elas caminham mais por opinião. Na era da pós-verdade, que começou ou que desembocou, né, na eleição do presidente Donald Trump, a gente vai vendo que as pessoas hoje elas se levam por esse sentimento de pertença, por esse sentimento de querer mostrar algo e de participar de algum grupo. E aqui me desculpe se tem algum eleitor do Bolsonaro, mas o que os eleitores do Bolsonaro o tempo todo fazem, aqueles mais ferrenhos, os bolsonaristas, é isso. Tanto é que em alguns canais que a gente checa, né, Valnir, existem palavras de baixo calão, gente. Pessoal mandando o Paulo Freire ir para aquele lugar. O Paulo Freire é um bosta, um merda, desculpa as expressões, mandando ele tomar no cu. Então, assim, infelizmente, gente, as pessoas elas nunca leram um livro do Paulo Freire, nunca leram Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia, nunca leram esses livros e nunca fizeram um pensamento próprio daquela questão. Elas vão se deixando levar pelos comentários que elas veem no YouTube e muitas vezes, e numa das pesquisas que a gente tem visto, os comentários eles são monológicos. O que são comentários monológicos? As pessoas elas não querem ter reciprocidade entre si. Elas deixam a informação lá e pronto, elas não querem interagir. E Vygotsky fala que o mais importante do conhecimento é a interação. Se a gente não interage, a gente não conhece. E nas redes sociais, da mesma forma. Se você vai e fala com alguém lá, olha, essa informação aí da cura do coronavírus que você compartilhou, ela é uma fake news. Ela não é verdade. Essa informação é mentira. A pessoa discute, ela briga com você, ela te exclui do Facebook, ela vira a cara para você. Por quê? Porque aquele sentimento de pertença daquele grupo faz mais sentido para ela do que a própria informação. Me preocupa muito. E nesse livro do Ronaim Rocha, Quando Ninguém Educa, ele vai falando que o Paulo Freire muitas vezes é mal entendido ou mal interpretado, porque muitas vezes ele não é olhado como alguém do seu tempo. O Paulo Freire, quando tenta alfabetizar adultos, ele tentou fazer isso para mostrar questões do seu tempo. Naquela época, né, as pessoas não conseguiam entrar na escola com facilidade como a que nós temos hoje. Então, Paulo Freire escreve essa alfabetização, esse método para alfabetizar as pessoas em 40 ou 30 horas, para mostrar a importância da educação. E as pessoas interpretam isso que o Paulo Freire castigou o ensino brasileiro, destruiu o ensino brasileiro, né, lastimou o ensino brasileiro. E muitas vezes o que o cara estava tentando é pensar dentro do seu próprio tempo, coisa que a sociedade não faz hoje em dia. A gente não pensa a partir do nosso próprio tempo. E é isso que eu queria dizer. Eu também estou lendo um livro do Matteo D'Ancona, que se vocês também tiverem a oportunidade de ler, chama Pós-Verdade, a nova guerra contra as fake news, a nova guerra contra os fatos em tempo de fake news.
onde ele aborda que o jornalismo, a começar pelo presidente Donald Trump, ele tem sido atacado muitas vezes. Quando você vê esse ataque ao jornalismo, que tem a obrigação de checar a informação e passar a verdade, sendo atacado, quer dizer, então, que nós estamos vivendo uma pós-verdade. Eu não acredito no que ele fala. Eu não acredito no que o William Bonner fala, eu não acredito no que o jornal prega, porque eu tenho as minhas próprias concepções. E eu volto sempre a dizer a questão do mito da caverna. Muitas vezes, nós, pela nossa leitura, pela nossa razão, nós conseguimos sair dessa caverna, contemplar aquela luz que há do lado de fora e enxergar a razão. Só que quando a gente volta, que é o final do mito, quando a gente volta para dentro dessa caverna, para avisar o outro que a razão está lá fora e que não existem sombras, mas verdades, ou seja, não existe a sombra da verdade, mas a verdade em si, que pode ser descoberta a partir do próprio caminho que eu faço, essa pessoa vira para o nosso lado e fala: eu prefiro as correntes, de ser dominado pela informação, não que eu produzo, mas que o outro me passa, pela informação que o outro tem poder. Então, é isso que eu queria falar. Muito obrigado a todos. Obrigado, Max, muito bom. Nossa, que orgulho desse menino, viu, Carlos? Que orgulho desse menino. O Max tocou num assunto, num ponto que... Esse menino é demais, Valnides. Demais. Oi? Esse menino é demais. Ele né? viu? Parabéns, Max. E além de tudo, é um padeiro de mão cheia. Isso aí. Valeu, obrigado. O Max tocou num ponto que ele é convergente com o que o André colocou, aqui no meu entendimento. Quando ele citou o mito da caverna, o André fez uma referência ao Kant, né? Ao texto que o Kant escreveu para explicar o que era o iluminismo, né? O que é o esclarecimento, né? Nesse texto, o Kant fala, né, sapere aude, que em latim quer dizer ouse saber, né? Somente através dessa ousadia é que podemos sair de nossa condição. Essa ousadia implica, aí citando Kant, né, coragem de fazer uso do teu próprio entendimento. Eu acho que talvez aí, se a gente fizer uma leitura mal interpretada desse texto do Kant, a gente vai falar, então nós estamos na era do entendimento, na era do esclarecimento, porque todo mundo está fazendo uso do seu próprio entendimento, né? E aí esquece que fazer uso do seu próprio entendimento não é ter opiniões, né? E esquecer dos fatos. E aí, nessa questão dos fatos, é aqui onde entra o trabalho aí que a gente está realizando com a Letícia e com a Lariane, que é analisando cerca de quase 2.000, parece, reportagens, né, de jornais brasileiros que abordam a temática das fake news, né? Então, a gente passa a fala aí para a Letícia e a Lariane fazerem a contribuição delas nesse aspecto aí. Por favor, senhoritas. Boa noite. Então, quando a gente começou essa pesquisa, né, a gente começou a ter um envolvimento bem grande com filósofos, com psicólogos que abordavam, né, esse comportamento que a gente vem vivenciando há uns 4, 5 anos, né, de imediato. Não que começou agora, porque isso já existe há muito tempo, mas é uma questão do imediato mesmo. E o professor Luiz estava comentando, e eu lembrei de uma coisa que a gente colocou no nosso minicurso sobre também fake news, que é a questão do Freud, né? Quando ele fala na psicologia de massas e análise do eu, ele fala sobre esse comportamento de massa, né? E ele fala que esse comportamento de massa, ele demanda uma resolução de problemas imediatos. Então, quando você gera uma fake news, eu acho que a questão mais implícita, mais explícita, assim, né, é querer que tenha uma resolução de um problema imediato, né? E ele fala sobre essa destruição imediata de problemas também, que acaba abrindo portas, né, para fake news. E quando a gente começou a pesquisar sobre isso, quando a gente começou a ir mais a fundo, pegar reportagem dos jornais e analisar mesmo, né, que a gente ainda está
bem no começo, mas já deu para ter muita noção do impacto que a gente anda sofrendo. A gente começa a perceber que quando há essa interação nas e das mídias sociais, né, a gente acaba perdendo um pouco do respeito com o outro, né? Porque é aquela questão do anonimato. Quando você se torna anônimo nas redes sociais, nas mídias sociais, a sua parcela de culpa da distribuição de uma inverdade, ela ameniza, porque você começa a ter consciência que você é um entre milhões, né? Então a parcela de culpa diminui bastante. É o que gera bastante a fake news, né? A produção e a disseminação da fake news. E o Max citou, né, o livro que ele começou a ler, que ele está lendo, e a gente pode falar também de um livro que eu fiquei sabendo por conta dessa pesquisa, né, da fake news, que é o Enxame, do Byung-Chul Han, e ele fala isso, né, eu vou ler uma posição que eu coloquei aqui, que ele fala que antes não havia, né, essa necessidade imediata da transparência digital. E essa transparência social atual implica que tudo seja verificado imediatamente, né? Nas redes sociais, na internet em si, né? E que isso demanda umas respostas imediatas. E acaba gerando, né, essas inverdades, porque se você não tem um assunto ainda verificado, você não tem o assunto que está pautado, e a sociedade em si e as pessoas que estão ao redor dessa problemática, elas começam a querer que haja resposta a essa... Começa a ter, né, essa questão do... Ai, gente, esqueci. Essa questão da resposta imediata, né, dessa transparência imediata. E ele fala aqui que esse enxame seria o agrupamento de pessoas que fazem o barulho, né? Não possuem uma voz conjunta, são fragmentadas e individualistas. Nele você tem várias individualidades, ao contrário da massa, né? Que os indivíduos do enxame estão tentando chamar a atenção para si mesmos. Isso a gente pode ver as pessoas que começam a disseminar as fake news, elas querem chamar a atenção para si, de uma ideia que elas têm. Elas não, é o que o Max falou, né? Elas não querem que haja aquele diálogo. Elas têm uma ideia e começam a repassar para que todos começam a acreditar no que ela acredita, né? E ele chama essa reclamação massiva das redes sociais de shitstorm, né? Que busca um significado mais pejorativo do linchamento digital, que são várias pessoas juntas reclamando e cobrando com indignação alguma questão que eles buscam, novamente, uma resposta imediata, né? Ele acaba tratando esse enxame como uma sociedade da indignação e do escândalo, que é a tela dinâmica que exclui a reflexão. E não tem essa reflexão, é o que a gente fala, que a fake news é criada, é repassada e não tem essa questão do debate, porque se houvesse essa questão do debate, essa questão da reflexão, não haveria uma enxurrada de fake news, né? Porque as pessoas apurariam melhor as informações, mas é o que não acontece hoje em dia. E tudo que tem que ser muito imediato acaba não existindo, né? Aquele olhar cuidadoso sobre o assunto, gerando, então, negativamente gerando a negatividade social e digital, né? Que é a disseminação das fake news. E com esse trabalho, a gente pôde perceber atualmente como as pessoas vêm com aquela questão que eu citei, né? Que não tem uma noção de respeito mesmo com o outro. Criam-se as inverdades, são passadas e não querem saber se o outro está usando a imagem do outro e se isso está afetando na vida pessoal ou social da pessoa. Só estão repassando porque é o que eu acredito e é o que eu quero que você acredita também, sem essa reflexão, né? Agora eu passo a fala para a Lariane, para ela poder falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Então, seguindo um pouco do raciocínio da Letícia, como ela disse, hoje está muito fácil. Como a internet se tornou
um território sem lei, é muito fácil você ter acesso a várias informações e, com isso, está propício a disseminar uma fake news. Então, nesse ponto, eu acho que é muito importante a checagem da notícia antes da gente estar repassando ela, pois as pesquisas nos apontam que você checar uma notícia antes de repassá-la ajuda, né, para que você não compactue com essa disseminação de fake news. E se faz também muito importante você procurar saber da fonte, de procurar mesmo se essa notícia ela é verdadeira. Uma das dicas que a gente pode estar falando assim, para que a pessoa possa fazer é olhar se essa notícia que você se deparou, ela se encontra em outros sites, se ela é mesmo verdadeira. E assim, porque hoje as pessoas se aproveitam muito do território sem lei que é a internet. Ok, é isso, Lariane, Letícia. Obrigado. Essas meninas também me dão muito orgulho, viu? Muito orgulho também, viu? São corajosas, muito corajosas. Enquanto a Letícia e a Lariane falavam, eu estava procurando aqui no livro que a Letícia citou, do Byung-Chul Han, O Enxame, uma passagem para eu poder ler, porque eu achei interessante demais, eu não tinha decorado a passagem, eu estava aqui procurando, eu não tinha marcado, mas eu acabei achando aqui, né? Ele faz uma citação assim, o botão de curtir, né, ele falando sobre a questão da ditadura do smartphone, né, como que o smartphone ele se tornou um objeto de domínio, né, ele é uma prótese humana e, ao mesmo tempo, um vício do indivíduo, né, e aí ele fala, o botão de curtir é a cédula eleitoral digital, a internet ou o smartphone são um novo local de eleição, e o clique do mouse ou um rápido toque com o dedo substitui o discurso. Olha só, isso é uma coisa tão concreta, tão real na sociedade atual, e aí a gente está falando de fatos, a gente não está falando mal do atual presidente, apesar de todas as críticas que nós possamos ter contra o governo dele, mas me chama muita atenção, uma vez, assim quando ele assumiu o governo, logo depois dos 100 dias de governo do presidente Bolsonaro, ele fez uma postagem no Twitter dele falando a quantidade de pessoas que ele tinha nas redes sociais dele, né, como sendo o grande ganho da gestão dele no país, ter tantos milhões de seguidores no Twitter, tantos milhões de seguidores no Instagram, tantos milhões de seguidores no Facebook, né. O cara estava fazendo um discurso para a prole dele, né, vamos assim dizer, usando aquele termo que o pessoal usa aí também nas redes sociais, mas que virou meme, né, que eu acho até interessante do ponto de vista do humor, é um discurso para alimentar o gado, né, e aí a gente vai percebendo tanto que o uso ou o controle da informação, ele é estratégico hoje para o domínio das pessoas, para a produção de comportamentos, né. E aí essa pesquisa do Max, da Lariane e da Letícia sobre a questão das fake news, ela tem tudo a ver com a formação do professor do século XXI. E como disse o professor José Pacheco, na segunda-feira, que uma das grandes competências que hoje temos que desenvolver e ensinar a desenvolver nossos estudantes é a capacidade de leitura crítica da informação, né? Essa seria a grande competência para o século XXI. Né? Discutir essa temática e pesquisar isso está intrinsecamente vinculado à formação do professor, seja ele o professor pedagogo que vai lecionar em séries iniciais ao professor universitário. Sim, Max. Eu queria só acrescentar, diante dessa fala aí que me instigou também, outro livrinho que eu estou lendo, da Pedagogia, História Crítica, Luta de Classes na Educação Escolar, do Demerval Samiani e Nilton Duarte. Eles citam Gramsci, e eu acho que tem tudo a ver com o que o senhor falou. A possibilidade não é realidade, mas é também ela uma realidade, que o homem possa ou não fazer determinadas coisas.
Isso tem importância na valorização daquilo que realmente se faz, mas a existência das condições objetivas ou possibilidade ou liberdade ainda não é suficiente. É necessário conhecê-las e saber utilizá-las, querer utilizá-las. Quando ele fala de querer utilizar, eu fico pensando, a gente tem todo o instrumento. O Google se tornou o pai dos burros e o pai da informação. Dependendo da forma como você usa para se informar ali, você pode estar tendo uma informação correta. Ou seja, se você sabe utilizar os instrumentos, se você quer utilizar os instrumentos, você consegue fugir das fake news. Agora, quando você vira as costas para tudo isso, você cai nas fake news. André, essa colocação do Marx aí vai um pouco de encontro, né? Não ao encontro dessa questão que a Agamben levanta do lugar da universidade, né? Talvez o Marx não estaria aí já espalhando a discórdia, mas já abrindo a roda para a gente conversar, e aí já anuncio também que poderão se inscrever para fazer as perguntas, participar da roda, os demais membros, mas o Marx não estaria também aí já abrindo um espaço para a ditadura do digital, tentar privilegiar aí o Google como uma fonte de informação, e a universidade, André? Pois é isso, assim, aquilo que o Marx começou falando, né, assim, da informação ter uma informação sobre a relevância dela, né, e isso dispensar o professor, né, que é o que o autor lá do Quando Ninguém Educa, né, eu penso que há uma necessidade da gente repensar o lugar da universidade, né? Assim, isso que eu estava falando, da legitimação do saber, né? Marx ofende profundamente a sacralidade acadêmica, ao dar tanta importância ao Google, né? Aí, assim, é interessante porque essa coisa do Paulo Freire. O que eu queria, assim, discutir, assim, entrar um pouco nessa coisa da informação, é que, assim, o Valniz falando do fato, vocês falando dessa necessidade da constatação, mas talvez muitas pessoas que replicam, que reproduzem dela, talvez a questão para ela seja muito mais uma questão do poder. Então, assim, eu tô querendo dizer uma coisa assim, como que a OMS ela é identificada com a esquerda? Que circunstância das discussões levam a OMS a ser considerada de esquerda? Se fosse na década acho que é no final da década de 80 ou 90, que a OMS retirou a homossexualidade como doença. Eu veria um motivo político aí, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que talvez não seja só uma coisa de checar. Isso eu respeito pra caramba. Tudo, assim, eu estou achando muito bacana, porque aí o Marx fala dos livros, do Paulo Freire. Eu estou pensando aqui até porque o Ivan Illich era muito próximo do Paulo Freire. O Ivan Illich teve na década de 70, eles tiveram uma interlocução, né? A Letícia e a Loriane falando do Freud, né? Que e aí, assim, se não fosse o Marx falar essa coisa do Google, eu ia dormir muito feliz hoje, né? Eu não ia dormir tão atormentado, né? Então, assim, mas isso talvez as pessoas não interessar muito para elas, verdade. Eu penso de como que o nosso pensamento é um pensamento marcado pelo iluminismo, né? E esse pensamento iluminista é isso mesmo, da crítica, da reflexão,
de investigar aquilo que a gente estava lendo, mas talvez não se coloque uma outra coisa, né? Eu acho que isso que o Foucault fala, né? Porque necessariamente essas pesquisas pode voltar à questão política, né, da produção da verdade. É mais do que a constatação do fato ou não, mas esse lugar político. E aí esse lugar que de certo modo ele coloca em jogo o lugar da universidade, o lugar do professor, né? Eu penso que talvez ela tenha muito a ver com isso também, né? Mas é, 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 é isso, e é tão interessante porque, assim, se você pensa do campo da ideologia, ele tem um outro lado, né? Um lado que talvez não tenha relação com a direita, tem uma relação com a esquerda. Então, você pensa o efeito do discurso identitário hoje. Então, quantas curtição que eu recebo se eu falo que eu sou negão ou que eu sou viado? Mas eu ser negão ou ser viado podia não influenciar nada. O Valnides convive comigo há muitos anos, né? E isso, o fato de eu ser negão ou viado, mas eu coloco na rede social, isso também começa esse efeito, o efeito aí que a Letícia, a Lariane estudam, um efeito de manada, ele vai também por esse lado, né? Houve uma discussão muito interessante de uma relação do antirracismo com o antifascismo. Como foi só agora, assim, de uma forma mais pública, a se estabelecer uma relação do racismo com o fascismo. Lógico, se a gente lê o Foucault, a gente vai ver lá que ele está falando isso. E não só do negro, ele está falando do homossexual, ele está falando do louco. Para ele tem uma relação muito... Mas como que isso, nesse momento, é colocado? Então, que eu penso que tem muito a ver com o que vocês estão se propondo a discutir, que é muito bacana. Letícia, a professora Carlúcia, né, está inscrita, né? Então, gente, eu achei muito interessante, e aí cada um de vocês trouxeram uma abordagem, né, numa perspectiva que, de certa forma, amplia muito o leque, né, dessa temática. E aí eu fiquei pensando, relacionando isso, inclusive, com toda a ideia do iluminismo, não sei se a gente pode chamar isso de pós-iluminismo, né? Como que a pandemia e os efeitos dela, ela, na minha avaliação, ela traz um marco, né, que vai, assim, que nos obriga a repensar os nossos parâmetros até então. E olhando para a relação da universidade, né, olhando a nossa função, né, enquanto educadores, e a relação universidade-sociedade, que é algo que, na minha avaliação, é fundamental, somando com essa ideia do tema, né, a infopandemia, não é isso? E esses fake news todos, eu ficava pensando que nós, todos, sem exceção, somos sujeitos, né, políticos, e que nesse nosso ser sujeitos, no que se refere à absorção, né, de informações e, ao mesmo tempo, no repasse, nós temos os nossos filtros,
né? E os filtros que dispomos, ele está muito direcionado à nossa visão de mundo, né? Aos valores, etc, etc. E aí eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho, né? Como você desenvolver esse olhar crítico, né? Numa realidade em que borbulham muitas informações ao mesmo tempo, que vêm de todos os aspectos. Algumas a gente consegue detectar de cara que aquilo é fake news, mas outras não, né? Então, assim, isso traz consigo um certo até descrédito inicial, né, de pronto, com determinada informação que chega, ainda que essa informação venha de alguém que não, por exemplo, que não seja bolsonarista, mas a nossa tendência sempre mas será? Né? Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Não sei se eu fui clara, ou se eu confundi demais. Não, não, eu consegui entender aqui. André, você quer começar? Eu estou pensando aqui. Ah, Eu acho que a Carlos tem razão, né? Para mim, coloca em questão o que a gente estudou, o que a gente aprendeu em relação ao iluminismo, né? E uma coisa que é muito difícil, né? Então, assim, acho que o Max falou alguma coisa sobre pensar alguma coisa no nosso... Pensar o próprio tempo, né? E talvez uma coisa aí que tem a ver muito com Foucault, pensar no próprio tempo. Então, assim, é claro que essa formação nossa iluminista de poder ter uma possibilidade de crítica reflexiva, ela nunca vai servir de um manual, né? Assim, eu penso que esse filtro aí que a Carlos fala, eu acho que talvez ele tem que sempre passar por um exame nosso de como a gente pensa, né? Eu acho que um pouco da discussão também entra, eu acho que talvez a discussão também entra nisso, né? Como que a gente pensa, né? E aí não tem de não ter algo pronto, dessa possibilidade aí que talvez a gente vê no Agamben de ser contraditório, essa coisa... Assim, eu estou pensando aqui o quanto talvez seja difícil para a gente pensar fora dos limites do iluminismo, né? O quanto a gente está preso nisso, né? E aí Eu acho que a gente nem sabe, não tem como, não é? Porque a gente está tão condicionada culturalmente, historicamente, não é que isso está muito presente, não? Sim, mas assim, esse do pensamento do próprio tempo, até que ponto, Carlos, e o próprio limismo, que se coloca o limite do conhecimento para nós? Ou a gente não tem que se perguntar sobre isso? Não existem limites? Então, assim, um limite a gente pode pensar que é o nosso tempo. Né? Então, a gente vai pensar
com as referências, mas existem outros limites, né? Então, eu acho que isso é importante. E agora eu fico olhando para o Marx e eu já estou querendo repetir. E isso é da universidade, eu, Marx. Eu estou brincando aqui. Da universidade, né? Do Google, né? Mas professor André... Eu sei que seu cuidado, do seu rigor aí, Max, o seu, da Letícia, da Lauriana, eu estou vendo aqui o rigor, né? Eu tô brincando um pouco, assim, né? Mas o que o senhor coloca é interessante. E eu fico pensando o que vai ser da sociedade, a gente já discutiu isso num outro momento, no pós-pandemia. Qual vai ser o papel do professor? Como vai ser pensado esse professor? Como vai ser pensado esse aluno? Porque me instiga assim, eu acho estranho a gente falar numa sociedade, quando a gente fala de fake news, né, desinformação. Não, as pessoas não estão desinformadas em si. Elas têm a informação para si. Se aquela informação é verdadeira ou não, é a questão. Mas para elas estão informadas, elas estão com a razão, né? Eu fico pensando assim, eu fico com medo e, ao mesmo tempo, eu acho que talvez isso possa acontecer, de um processo de instrumentalização do ensino. E talvez aí seria o aprofundamento, a fuga do iluminismo, né? Que seria o quê? Aprofundar no sentido de pensar assim, o aluno é detentor do próprio conhecimento e ele tem os instrumentos a seu dispor. Quem é o instrumento? Os professores, o Google, né? Os artigos e tudo, e ele, dali para frente, vai fazer o seu processo próprio de informação. E aí eu acho que fica, o Ronaim Rocha alerta para isso, que vai faltar aquele olhar do professor, que está há mais tempo ali naquele estudo, naquela pesquisa, na arte de ensinar, para dizer, olha, talvez essa narrativa aí não seja tão forte quanto outra linha de pensamento. Eu acho que as pessoas hoje, elas estão buscando essa questão do rebanho que as meninas falaram, e pensar sobre si mesmas. Qual tipo de sujeito eu quero ser na sociedade? Porque não é colocando uma fotinho no Facebook que eu me torno sujeito lá, né, para ser seguido. Mas é pensar sobre si mesmo, pensar sobre o outro e pensar na sociedade em que vivemos e como queremos ela. Não sei se eu respondi a professora Carlos. Lariane, Letícia, alguma... Assim. Sim, Max, mas eu continuo... são questões que eu coloco que isso traz consequências muito mais nos processos de subjetivação dos sujeitos do que... como é que eu posso dizer? Porque isso muda radicalmente, né? Inclusive, isso que o professor André falava, você tem que estar sempre se inovando e, inclusive, encontrando outras referências, porque tudo é tão rápido, né? Tudo é tão, sei lá que nome dará isso, que essa mudança permanente nem sempre você consegue atualizar também as informações. Não, é uma questão que fato é mesmo essa agilidade aí, né? A fluidez, para citar um autor que também não está na lista, né, André? Esses tempos líquidos que a gente está vivendo, né? O Bauman, né? Eu amo o Bauman. Olha aí, que legal. Nesse aspecto, eu acho que eu já estou ficando mais velho do que o André, sabe? A gente pensa que a gente está ficando velho quando a gente começa a contar história, né? Eu me lembro de uma vez, na minha época de graduação, o André ofertou uma disciplina optativa, ela chamava A Criança e o Brinquedo, né? Era isso, né, André, o nome da disciplina? Que propunha uma discussão com professores de educação básica sobre o papel da educação, do brinquedo, né, na educação infantil. E só que no primeiro dia de aula, o André começou a aula com um texto do Nietzsche sobre a educação para o devir.
seja, que é justamente essa necessidade de se formar para aquilo que ainda não se sabe, né? Ou seja, e aí se formar para se pensar e desenvolver as coisas em vez de repetir atos e procedimentos, né? Se você me permite, André, a gente de contar o desfecho da disciplina, né? Houve um abandono em massa dos estudantes da disciplina, a disciplina acabou sendo cancelada depois, porque o pessoal pensou que ia aprender a fazer brinquedo para as crianças brincarem, não pensar o processo de formação deles enquanto professores, com a educação e com um tempo que está em mudança, aí vamos citar poesia, né, que é com um tempo que é um trem-bala, né, que é um trem-bala. Não sei, isso talvez vai ao encontro do que a professora Carla se colocou, desse processo da velocidade do mundo atual, né, e não sei se o André gostaria de comentar alguma coisa nesse respeito também. Talvez tenha uma coisa que se coloque e que é desse ponto de vista do pensamento, que é uma espécie de uma inflação, né? Eu acho que quando a gente pergunta assim sobre essa questão de como vai ser depois, aí nós estamos contando que vai ter um depois, né? Assim, nós estamos muito certos disso aqui no fundo do nosso saber, né? Que seria um efeito de uma deflação, né? Então, assim, mas isso talvez seja mais difícil, porque nós ficamos mais dependentes da internet, né? mais do que antes, né? Então eu realmente eu não sei, né? Mas eu penso que aí em relação ao que a Carlos falou, desse limite aí do conhecimento que inclusive o iluminismo vai tratar dele, né? Então há um limite, né? E a gente entender esse limite, como eu vou repetir, um limite para nós é nosso tempo. Para a gente pensar, o nosso pensamento está preso ao nosso tempo. O que a gente olha para trás, né? Valnides deve ter explicado muito bem isso aí, né? Valnides, eu tenho certeza disso. É com o nosso olhar de hoje, né? Então, eu penso que talvez isso, mas de não ter um manual, né? Eu acho que a coisa do professor é essa, né? E talvez, assim, se a gente pensa, né, numa perspectiva aí que tem lugar, aí o Marx falando, que tem lugar, parece que estão construindo no lugar do professor uma espécie de robô, né? Nós vamos ser fumados de vez, né? Então, essa perspectiva talvez muito necessária de uma abolição dos manuais, né? Aquilo que ele estava falando da notícia e informação, os manuais vão dispensar, tornar desnecessário o professor, né? Eu acho que talvez essa seja uma perspectiva. Se há uma continuidade dos manuais, isso vai se instrumentalizar, quanto o Marx falou, muito provavelmente isso vai cair numa perspectiva de desaparecimento da figura do professor. Letícia, Lariane, alguma colocação, por favor? Enquanto elas abrem o microfone lá, né, só responder essa questão que o André colocou aí. Hoje os manuais já falam, né, de que não existe mais professor, existe a figura do curador de conteúdos digitais, né? Curador de conteúdo. O curador, né? Você trabalha com curadoria de conteúdo. Depois eu vou usar isso aqui em outros lugares, Valdir. Curador de conteúdos digitais, né? Até mesmo nos próximos manuais o termo professor já está começando a perder espaço, né? Letícia, Lariane, alguma
Estou tentando abrir o microfone e ele travou. Mas, enfim, eu acho que o professor usar, né, esses instrumentos, tanto de análise e provocação do aluno, né, dele começar a pensar por si só, né, ter um papel de construtor do seu conhecimento, eu acho que facilita muito essa questão do eu saber, sabe? E trazer essa questão mesmo da análise, que nós estamos estudando hoje, trazer essa questão da análise, pegar o aluno, entender o que o aluno pensa e como o aluno construi seu próprio conhecimento, sabe? O professor fazer uma análise do aluno e trabalhar com ele mesmo, para poder, né, tanto formar o seu próprio conhecimento e como para trazer coisas novas para que ele consiga seguir a linha de raciocínio do aluno e acrescentar, né, nessa questão da aprendizagem dele. Não trazer duas linhas, a linha de raciocínio do professor e de aprendizagem do aluno e a linha de raciocínio do aluno também, porque não hoje em dia, né, mas por vários anos, o professor como foco principal, é o que a gente debate muito na área da pedagogia, né, o professor com foco em ponto principal, ele acha que ele é o... Como que eu posso dizer? É o portador de todo o conhecimento. E que se o aluno sai um pouco dessa linha de raciocínio que o professor traz em sala de aula, então ele está aprendendo o saber de uma forma errada. Eu acho que é isso, saber analisar a linha de raciocínio do aluno e comprometer a entender essa construção do conhecimento dele. Obrigado, Letícia. Eu sou meio intransigente aqui, me veio uma figura didática aqui, poder falar uma coisa, eu me dei aqui a vez da fala. A partir dessa questão que a Letícia colocou, pessoal, eu lembrei muito da figura, de duas figuras. O sentido etimológico do termo pedagogo, né, aquele que guia pela mão, né, e fala, olha, essa aqui não, essa aqui não, essa aqui não, essa aqui sim, não no sentido de impor, mas de ajudar o aluno, que a Letícia colocou, de construir, né, o conhecimento, de julgar, analisar a informação, saber usar aquela informação. E aí eu acho que hoje, André, Max e demais, talvez a figura desse curador de conteúdos digitais, André, possa ser um vigílio, aquele personagem lá da Divina Comédia de Dante, que ajuda o Dante a atravessar os três espaços, né, da eternidade, o purgatório, o inferno, o purgatório e o paraíso, onde ele não pode entrar, né? O que é isso? O paraíso, onde o vigílio, que seria o professor, não pode entrar, é o espaço próprio do aluno, né? É o aluno que constrói, mas ele chega ao paraíso depois de ser conduzido, guiado aí pelo vigílio, né? O Dante chega ao paraíso e entra só no paraíso, mas ele só consegue fazer isso depois que ele passou todo aquele percurso sendo guiado por Vigílio, né, passando pelos ciclos do inferno, pelos ciclos do purgatório, até chegar na contemplação de Letícia, né, no paraíso, que ele quer ir, aí é só para brincar um pouco com as meninas, né, o Dante quer ir para o paraíso para poder justamente encontrar a Letícia, né, mas é isso. Oi? É a Letícia, né? É a Letícia, né, do paraíso. Não sei, foi só uma colocação para ajudar aí na fala. Algum comentário sobre isso? Letícia, André, Max, Carlos, os demais? Eu acho... Sim. Eu acho que muitas das vezes o aluno nem chega aí ao paraíso, né? Porque o professor, quando ele tem essa noção de ser portador, somente ele ser portador do conhecimento, o professor pode o aluno. Então, ele não consegue chegar a esse paraíso, né? Ele não consegue desenvolver a sua linha de raciocínio, a sua linha de interpretação de mundo e colocação social, né? E acaba podando o aluno. Isso interfere em vários âmbitos, tanto no social como afetivo, né? Interação da pessoa em si com outra pessoa. Acho que o podar em si prejudica muito essa relação e o crescimento pessoal da pessoa, né? Não só do aluno, mas da pessoa em si.
A Josi Cristina faz uma pergunta aqui, se esse curador seria quando o aluno realmente tivesse maturidade em relação ao aprendizado. Também, mas o que a literatura fala é o seguinte, o aluno quer aprender estatística. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo, assim, para muitos, né, porque estatística geralmente é um terror para muita gente. O curador seria aquilo, olha, então assista esse vídeo, leia este livro, né, e use aqui esse software. Isso é fazer a curadoria. E aí o aluno mergulha nisso, né, como diz o professor Clóvis, agora é nós, né, e cai dentro, né, para poder desenvolver isso. E aí é nesse sentido, né, Josi, que depende, então, da maturidade que o aluno, a pessoa tem em relação ao conhecimento e ao seu próprio aprendizado, né. Se não tiver essa maturidade, acho que não vai bem, não. André? Mas haveria uma diminuição substancial desse espaço que a Letícia está apontando em relação àquilo que o professor conhece e como ele coloca em relação a ele e o aluno, né? Então, assim, o curador, isso já estaria bem mais determinado. O professor, você pode brigar com ele todo dia, né? O professor você pode. O curador, isso já estaria bem determinado, né, Valnides? Já diminuiria muito esse espaço. Talvez não, né? Talvez não. Não sei, é uma questão que, para poder responder, teria que vivenciar e pesquisar mais como seriam essas relações, né? Mas falando com o André, que é psicólogo, né? Essa questão de brigar com o professor, esse espaço teria muito um espaço da transferência também, né, André? Sim. Um espaço de transferência, né? O curador talvez não sei. Passar para o inferno ou paraíso sem amor e ódio, você não chega a lugar nenhum, né? Essa coisa do professor, né? Exato. E daí a dinâmica dos afetos, né? Essa dinâmica dos afetos. E que não está fugindo ao nosso debate sobre a questão da infopandemia, né? Porque uma das questões que a informação serve é justamente para criar ou destruir afetos, né? O Marx sabe muito bem disso, lendo os comentários lá sobre o Paulo Freire, né? Como que se construiu um desafeto a partir da figura do Paulo Freire, né? Eu queria fazer uma colocação sobre esse comentário, que eu acho muito interessante. Essa questão de realmente tivesse maturidade em relação ao aprendizado, né? A gente vê muito essa questão de maturidade para se aprender. Mas como que vai ter maturidade se o aluno está em constante aprendizado e ele desenvolve seu próprio aprendizado e conhecimento, sabe? Eu acho que essa questão é o professor e a sociedade, né, achar que precisa de uma maturidade, para desenvolver uma maturidade para aprender certo aspecto. Mas eu acho que o aluno ele traz essa aprendizagem para dentro de sala de aula. A gente fala muito sobre isso quando a gente usa aquela típica frase, né, de que os professores estão aprendendo constantemente com os alunos. Eu entendo essa questão da maturidade, né, mas eu quis colocar essa relação do aluno. Ele sempre está aprendendo e ele está como que eu posso dizer? Quando ele tem essa relação de troca de saberes com o professor, ele está desenvolvendo essa maturidade e ele tem por si só o desenvolvimento, né, do aprendizado. É o que eu falei anteriormente sobre o podar. Eu acho que essa questão também do entendimento da maturidade do aluno é uma questão social de que a gente acha que precisa de uma determinada idade para começar a pessoa, o aluno em si, a desenvolver o seu próprio aprendizado, né? Que a gente começa a descartar as questões que o aluno traz de casa, né? A bagagem e o letramento também, né? Dele socialmente, e a gente começa a descartar isso, a gente começa a podar esse entendimento do aluno aprender por si só e desenvolver o aprendizado, né? Ele repassar o aprendizado para o professor.
Eu gostaria de fazer só uma colocação, essa questão que a Letícia colocou e que a Carlúcia perguntou aqui, aí eu acho que nesse aspecto, né, André, sobre a questão da educação cada vez mais precarizada, a universidade, e aí no sentido, o André que é um durkheimiano, isso é uma brincadeira que envolve a dissertação do André, o André que vai entender, né, a coesão social, né, aí a universidade seria um espaço de coesão social para essa maturidade, porque ela vai provocar coercitivamente essa maturidade do aluno. A pessoa começa a perceber, olha, aqui aqui o negócio, o bagulho é diferente, né? Aqui os comportamentos são outros. Se isso seria possível justamente nesse espaço de sociabilidade que a universidade possibilita. Acho que talvez aí por redes sociais e por mídias digitais, esse tipo de coesão e coerção social para moldar uma autoridade talvez não seja possível, né? Não teria como acontecer. Até por conta dessa questão disciplinar, né, que a gente fala, mais ou menos o aluno, ele aprende muito rápido isso, né, assim, na universidade. Claro que ele já tem um caminho que ele passou do ensino fundamental, do ensino médio, que talvez pode ter sido muito doloroso, né, mas eu tenho a impressão, assim, na minha experiência como professor, que muitos alunos, eles aprendem com alguma eficiência o que responder para cada professor. Mesmo que ele não concorde com isso, né, ele aprende a responder a isso, né, que seria uma outra perspectiva do que a Letícia estava falando, né? Eu queria trazer assim essa perspectiva como uma relação de poder, né? Então, assim, está discutindo aqui o Paulo Freire, esse ódio ao Paulo Freire, devia se odiar muito mais o Anísio Teixeira, né? O Dewey, né? Eles deviam ser muito mais odiados, porque talvez a influência deles é muito maior, né? Há um desvio e que é uma visão liberal da educação. É claro que não é, a gente não encontra uma coisa assim homogênea. A gente pega os documentos, a gente não encontra uma coisa homogênea, né? Tá misturado uma coisa tecnicista, uma coisa, mas uma coisa que a gente pode constatar é que é muito mais forte a coisa da escola nova, muito mais que do Paulo Freire. Né? A nossa perspectiva de pensamento, assim, eu estava ouvindo a Letícia, é muito mais próximo da escola nova, né? De uma certa crença numa emancipação da personalidade do aluno, da capacidade criativa do aluno. Isso está muito mais perto da escola nova. Porque se a gente fosse discutir aqui, a gente vai discutir também da relação do professor com o aluno, uma relação de poder, né? Então, assim, aí sim, aí a gente poderia migrar mais para o Paulo Freire, né? Então, assim, a questão lá, você estava contando da disciplina lá, né, que não foi só para os alunos, mas estava colocado uma questão de poder lá, né Valnide? Eu era fumado, né, mas muito mais isso do que a questão do conhecimento em si. Né? Então, eu penso que essa relação de poder, e eu acho que o professor, a gente como professor e aluno, eu acho que é muito importante, talvez, a gente conseguir alcançar uma capacidade de pensar ela. A Letícia estava falando, eu fiquei pensando aqui, às vezes ela está aproveitando a oportunidade para falar do Valnides também, do professor aqui, ó, vamos ouvir também. Né? É difícil para a gente abrir mão, Letícia, eu não sei se você já é professora, né? É muito difícil para a gente abrir mão desse lugar nosso de poder e de não querer impor as coisas, né? Muito difícil. Não é um trabalho fácil.
Enquanto a Letícia falava, a única coisa que eu lembrava aqui é aquela coisa, né? A Letícia está fazendo um processo de transferência de algum pai castrador para os professores que ela tem. Aí eu Eu estava lembrando, eu estava se lembrando. Essas leituras que ela está fazendo do Freud, aí ela está começando já a fazer análise da gente. É isso. Eu já peguei, marquei na conversa já. Bom, o fato é que agora, de agora para frente, em tempo de afastamento social e o ensino remoto, tudo isso vai ser muito bom, viu, Letícia? Tudo isso vai nos ajudar muito, até porque a tecnologia quem domina são vocês. E eu estava, isso que a Letícia estava falando, e eu estava ficando velho, e eu trabalhando uma coisa da transferência, e eu fui trabalhar uns temas da diversidade, gênero, poder, e eu estava ficando muito abusado com os alunos, né? Então eu tinha conseguido, no ano passado, morder 2 alunos, né? E eu tinha achado que era uma conquista pedagógica para mim impressionante, né? Que é esse limite, que essa coisa até material, carnal que a gente tem na relação com o professor, né? E de como isso é, como a gente, de certa forma, a nossa formação intelectual, ela vai sendo escrita por isso também. Eu queria abrir aqui para perguntar se a Josi e a Cristiane gostariam de falar, que eles fizeram 2 comentários, elas fizeram comentários interessantes aqui no chat, e senão fica uma roda de conversa muito monopolizada, né? Já começou a ter uma relação de poder aqui comigo, que sou muito intransigente, e com o André, e abrir mais para os outros participarem. A gente já está começando caminhando para os finalmente também. Por favor, Josi, Cristiane, abram seus comentários para a gente aqui, por favor. Boa noite. Oi. Boa noite. Alô? Sim, Oi, boa noite. Boa noite. Perdão, eu acabei eu entrei assim muito rápido, né? E eu tô assim com problema mesmo de conseguir acessar aqui, né, a jornada desde o dia 22 e hoje consegui acessar, né? E assim, vocês estavam falando muito dessa questão, o André Luiz está comentando sobre a influência do Dewey, né? E no caso assim, a gente sempre pensa mesmo nessa questão, né, de toda essa abordagem que a gente vê sobre não só o Dewey, né, mas assim, no caso da Escola Nova, é importante esse processo que a gente está vendo até por conta dessa questão da normatização da BNCC. A gente vê uma questão de diversidade, a gente vê que o aluno, né, toda essa questão do aluno é importante a gente analisar, né, como é que é o contexto desse aluno, então isso não pode ficar fora disso, tanto a diversidade quanto a equidade, né? Isso também está na normatização da BNCC, então existem muitos contextos que a gente está vendo que estão em cima realmente disso, até o que o André Luiz falou e do que vocês falam também, né? Porque a gente está num contexto, né, emergencial de pandemia, e esse contexto emergencial, o professor ele tem que se reinventar, a prática pedagógica dele tem que ser reinventada, e é uma coisa emergencial mesmo. Como é que esse professor está lidando com isso? Buscando justamente essa diversidade desses alunos, né? Então, assim, a minha ideia mesmo, né, de que toda essa questão que a gente vem enfrentando hoje, né, assim, a precarização da escola, conforme a Calúcia fala, né, assim, isso está muito presente mesmo no contexto atual, até porque o professor, em rodas de conversa, né, no caso, meu esposo trabalha aqui no estado de Minas, e aí o meu esposo, ele está, assim, completamente perdido porque ele trabalha com alunos incluídos, né, então, ele trabalha numa escola mesmo, né, de educação inclusiva, e ele se perde no momento que, assim, o coordenador também, ele não consegue entrar no consenso, o conteúdo realmente se perde, e a gente fica, né, nessa questão, né, como é que a gente vai lidar com tudo isso,
sendo que há muitas críticas do professor, né, para o professor, como se esse professor realmente ele fosse uma pessoa que não consegue se reinventar nesse contexto, mas a gente tem toda essa questão também de que a valorização do professor, ele não é realmente valorizado, né? Então, fica aí a minha indignação com algumas coisas, né, que a gente vem enfrentando, mas eu acho importante essas rodas de conversa justamente por isso, né? Assim, queria agradecer realmente assim, a oportunidade de estar aqui. Eu sou professora da UENC, mas eu sou da ESMU, e então, assim, para mim é importante porque eu estou realmente assim, entrando também na ESMU agora, né, há pouco tempo, e a gente está vendo assim, algumas situações, e no caso, na ESMU a gente tem aulas práticas. Nossa, você trabalhar, né, assim, um piano, né, um professor trabalhar piano, num contexto mesmo EAD, é extremamente complicado, os professores, eles querem, às vezes, trabalhar com uma perfeição, né, eles querem trabalhar e, às vezes, não tem como. Então, a gente tem que se reinventar, a gente tem que buscar vídeos, ou a gente tem que fazer, assim, entrar mesmo em outro paradigma, né, a gente está tendo que entrar num paradigma totalmente diferente do que a gente realmente está vendo. E aí, como é que é isso, né? Toda essa questão que já era precarizada anteriormente, o Novo até ele deu ontem uma palestra, então o Novo ele comentou, ele falou que a gente está tendo que se reinventar e está tendo um paradigma, já era precarizado o ensino, né? Assim, no caso, até EAD mesmo já era precarizado, enfim, e no caso, quando a gente vê o presencial, também é precarizado e a gente está tendo que se reinventar num contexto desses. Então, assim, são as minhas indignações, meus contextos assim que eu venho realmente enfrentando, assim, meus pensamentos, né, do que a gente está realmente enfrentando nesse momento. Mas uma coisa interessante, né, só para finalizar, uma coisa que vem acontecendo que assim me deixa muito satisfeita é a questão assim da valorização do professor. A gente não recebe um salário digno, mas a valorização do professor está assim totalmente, esse professor ele é realmente importante. E muitos questionamentos que as pessoas fizeram anteriormente de que o professor, vamos colocar só o EAD, hoje em dia já está se repensando muita coisa, muitas pessoas já estão falando de outra forma, não é a mesma coisa. Os pais também, eles não estão conseguindo lidar com essa questão de dar aula para os filhos, estão vendo a importância do professor. Então, estamos aí num momento, assim, crucial de realmente conversar, né, como é que está o contexto educacional, né, na atualidade. Então, é isso. Queria agradecer aí a oportunidade de vocês. Nós que agradecemos, Cristiane, né? Como disse a Carlos, é muito bom ter colegas aí das outras unidades presentes aqui com a gente. Eu faço uma leitura muito politizada das coisas, né? Essa angústia toda que a Cristiane está colocando, e a única coisa que me vem à mente é esse processo que tem de desconstrução da necessidade do professor. É um governo defendendo o homeschooling, onde os pais não sabem ensinar, né? O próximo cotado agora para assumir o MEC, escreveu um livrozinho onde ele defende 3 coisas: a privatização do ensino, que os professores atuais são doutrinadores sendo alfabetizados, e que o Estado é incapaz de administrar qualquer coisa, muito menos a educação. Né? O que quer dizer com isso? Não há fato que essas pessoas entendam, elas não têm uma incapacidade tremenda de ler fatos, né? Os fatos são contra elas e elas estão dizendo, como o Nelson Rodrigues, pior para os fatos. Né? Tá incrível a coisa. É para poder fazer uma leitura próxima nesse nosso contexto da infopandemia, da pós-verdade. É a época da pós-verdade mesmo, né? Os fatos estão dizendo, o professor é importante, homeschooling não dá certo, porque não tem condições nas famílias, e aí você chega às políticas públicas todas contrárias aos fatos, né? Alguém mais? André, a Josi fez um comentário aqui. Você quer falar, Josi? Abre seu microfone, fala com a gente. Nossa, que silêncio estarrecedor. Mas a gente vai caminhando aqui para os nossos finalmente, né? Então, vamos fazer uma rodada assim de considerações finais, então, né?
Você vai falar, Josi? A gente abre aqui, então. Vamos lá. Ah, ela não vai. Mas a gente agradece a sua participação, as suas colocações, né? Essa questão do ensino remoto é uma questão que tem que ser pensada mesmo, discutida. Mas, gente, a gente está chegando, então, aí nosso limite, né, das 21 horas, o pessoal está meio silenciado na sala. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma rodada de considerações finais, né, e a gente encerra a nossa roda de conversa, agradecendo mais uma vez a participação de vocês. Muito nos honra vocês estarem aqui, né, porque foi feito para vocês, né. André, você quer começar, ou as meninas começam, o Max? Vamos lá. Pode ser. Eu quero novamente agradecer, acho que é bacana essa oportunidade de estar debatendo com vocês. Eu queria indicar, eu falei do texto do Agamben, é um texto bem curto, ele tem eu vou pôr o nome aqui depois, tem uma editora que chama N1 Edições, e ela está publicando textos sobre a pandemia. E esses textos estão disponíveis, né? E uma parte dos autores aqui que vocês citaram, o coreano, eu não sei pronunciar ele, realmente, e outros autores, eles têm eu vou colocar depois aqui no chat aqui, chama Pandemia Crítica, e eles estão acessíveis lá. E eu penso que a discussão, ela retornou à questão posta pelo Agamben, né, que é o professor não apenas aderir ao ensino digital, mas não abrir mão de pensar isso, né? Eu acho que isso, do que a gente discutiu aqui, talvez tenha uma tendência nossa, né, a pensar que o que está sendo falado tem muito a ver com aquilo que a gente falou, né? Isso acaba sendo um limite. Então, eu penso que eu penso um tanto como que eu vou puxar, falar um pouco da importância dessas discussões, né? Eu penso que elas são uma forma da gente construir, ou buscar construir uma reflexão sobre isso, né? Também a reflexão, ela não é uma coisa dada, né? Então, eu fiquei pensando muito aqui, qual é a questão nossa como professor em relação à universidade, em relação a essa questão da infopandemia? Qual é a questão? Qual é a pergunta que fazemos em relação a isso, né? O Agamben está fazendo uma pergunta de uma adesão, né? Olha, se a gente adere sem abrindo mão do pensamento, isso é uma coisa fascista. Então a gente tem que pensar. Se a gente vai aderir e a gente pensa em nós vamos pagar por isso, né? Mas nós pensamos, né? Dentro de um certo limite nós pensamos. Se isso lá no futuro isso possa ser vista como um grande erro, nós vamos pagar por isso, né? Então eu penso que a questão do Agamben, de nós, existe a pandemia e ela coloca em questão o que fazemos, mas o que fazemos também consiste em pensar sobre como fazemos as coisas. Então, eu acho que é isso. E eu vou agradecer de novo, Almir. Eu vou colocar no chat aqui, muito bom, um abraço para todo mundo. Eu vou colocar no chat aqui o endereço do trequinho da N1 Edições, e aí eu acho que é bacana você dar uma olhada. Esse texto do Agamben, ele é bem curto, né? Assim, essa coisa do tempo, né? Assim,
mas tem a ver com o que foi discutido aqui, né? Eu acho que é muito bacana. Muito obrigado. Nós que agradecemos, André, meu amigo, meu professor, Letícia, Max, Lariane. Eu vou então falar. Eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer a todos que acompanharam esse momento, foi realmente muito proveitoso para a gente repensar essa infopandemia, que além da pandemia de coronavírus tem entrado nas nossas casas e muitas vezes destruído o próprio conhecimento que a gente tem. Para terminar, eu queria ler uma passagem do livro, de um autor russo, que ele fala do governo, e tem muito a ver com tudo aquilo que foi discutido. E quando você chegar, por meio de amigos rotas, de alguém ou algo que não seja o Ostaquino, rede de TV Propult controlada pelo Estado, se são realmente fascistas assumindo o poder na Ucrânia, ou se há crianças sendo crucificadas, você descobre que tudo é falso e que as mulheres que afirmaram ter visto, isso não são, na realidade, figurantes contratadas, disfarçadas de testemunhas oculares. No entanto, mesmo quando você sabe que toda a justificativa para a guerra do presidente é fabricada, mesmo quando você compreende que o motivo é criar uma nova tecnologia política para poupar o presidente todo-poderoso e esquecer da derrocada da economia, mesmo quando você sabe, entende que essas mentiras são contadas muitas vezes, depois de um tempo, você se vê assentido. Porque é difícil entrar na cabeça a ideia de que estão mentindo tanto e de maneira tão audaciosa o tempo todo. E, em certa medida, você acha que se podem mentir tanto e se dar bem? Isso não significa que ele tem o poder real, o poder de definir o que é verdade e o que não é? Ou seja, a infopandemia tem nos ensinado que a habilidade de mentir tantas vezes, não faz deles terem um poder? Será que o que eles falam, que o vírus é uma gripe, ou que a vacina já está aí, ou que a China criou esse vírus, de tanto falarem, será que nós já não estamos nos vendo assentidos com tanta informação inverídica? Essa é a minha dúvida. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, Marcos. Obrigado, Letícia, Lariane. Eu queria agradecer todos que participaram, né, e que expuseram suas opiniões, e aos ouvintes também, né, que quando a gente ouve, a gente também aprende, e tem gente que tem vergonha de falar, então começa aquele debate interno. E aproveitando, né, que já que a gente está em uma produção de desmascaração das fake news, que eu queria pedir para que a gente fosse mais atentos, né, quando chegasse uma informação, uma notícia para a gente, que a gente averiguasse as fontes, a gente começasse a perceber se tem informações tendenciosas, né, e o que leva essa informação para nós, se é de valia ou não, e se é verídica ou não. A gente traz essa análise, né, para que a gente possa construir uma sociedade com moralmente mais verdadeira, vamos pôr assim. Porque a gente está vendo como que essas informações estão prejudicando, né, a vida das pessoas e como a desinformação gera mais desinformação. Então, eu peço para que podemos ser mais críticos, né, nas informações repassadas, e antes de repassar novamente, a gente tem esse olhar cuidadoso. E quero agradecer mesmo a participação de todos vocês e que possamos nos encontrar novamente. Legal, muito bom. Ariane? Bom, eu queria agradecer a todos que participaram, dizer que eu não sou muito boa para falar assim, mas dizer que foi tudo muito proveitoso, cada um compartilhou um pouco, e acho que foi de grande valia esse nosso encontro de hoje. Obrigado, Lariane, que isso, você falou bem, falou que sabia falar, né, isso é que é importante, a gente falar do que a gente sabe, né, a gente tentou fazer isso aqui um pouco com vocês, feito por vocês e com vocês, né, é um evento promovido pelo CA de Pedagogia, então,
nada mais importante do que as alunas, né, os estudantes do CA participarem desses momentos também, sendo locutora desse momento, em vez de ser apenas coadjuvantes aí no próprio processo que elas estão produzindo, né, no próprio evento que elas estão coordenando. Mais uma vez, eu agradeço imensamente a presença de todos, né, muito obrigado, né, muito orgulho mesmo de estar aqui com vocês, valorizando aí a nossa profissão. Senão logo o pessoal ia começar a falar, os professores não estão fazendo nada, né? Não, então, pelo menos a gente está fazendo umas rodas de conversa e discutindo umas questões bem polêmicas, né? Estamos fazendo educação, com certeza, né? É isso, eu agradeço mais uma vez, André, meu amigo, meu professor, Max, meu aluno, Letícia, minha companheira de pesquisa, eu não posso falar que é minha aluna, porque ela não é minha orientante de TCC, nem a Lariane, mas é minhas colegas, minhas parceiras de pesquisa aí, né? Essas meninas têm coragem, viu, André? O Max está com um corpus lá de análise de 5.000 páginas, a Letícia, mas a Lariane com um corpus de análise, acho que dá umas 10.000 páginas de texto que a gente vai analisar. Na pandemia está no momento de abstinência de quase tudo, né? A gente decide estudar, então. É muito corajosa a parte deles aí nesse trabalho. Gente, é isso, viu? Muito obrigado, né? E como disse a Letícia, né, que possamos nos encontrar depois da pandemia. E aí, como disse o André, e o depois? Haverá? Haverá. Beijo para vocês. Até mais, gente. Muito obrigado. Viu? Um abraço. Outro, até mais.